microfone e, portanto, não tenho a correr, mas penso que não é necessário. Portanto, é um programa que consegue reagir de imediato a input que esteja pronto em um de 2 named pipes e ainda até 4. Portanto, o programa quase que não tem estrutura interna, é extremamente simples. Portanto, ele começa por criar 2 named pipes, chamados pipe underscore I, pipe underscore B. Ele abre-os para non-block. Este non-block aqui, na verdade, não é demasiado importante, porque quem faz a espera é o select. Okay? Portanto, este non-block aqui não nos vai afetar, pelo menos no imediato. E está aqui apenas porque eu vou usar select, senão eu não estaria interessado em que ele estivesse aqui. Até podemos experimentar tirá-lo. Há aqui um conjunto de funções auxiliares que não são importantes, não vêm ao caso, como por exemplo esta say this and echo. Isto é uma função que eu fiz apenas para colocar uma mensagem no ecrã, mais o código dentro e sair. É só para limpar o código da função main, para podermos focar no essencial. Okay? Essencial, cria os FIFOs, abre os 2 FIFOs para leitura, a seguir entra no ciclo while e fica aqui até o mandarmos terminar. Portanto, o programa não faz mais nada, simplesmente lê coisas, põe no ecrã e continua. Só isso. Pronto, então o que é que o select envolve? Envolve uma estrutura, uma variável do tipo de uma estrutura, do tipo fd7. Okay? Ela está aqui declarada em cima. Está aqui fd7, estão a ver? fd7 read file descriptor. Portanto, isto é uma variável. fd7 é o tipo dela, é um tipo que já vem definido, está nos inclusos que estão alguns lá para baixo para limpar o. Vai marcar os descritores nos quais eu estou interessado. Esta estrutura, podem pensar nela como um conjunto de descritores, aos quais eu acrescento os descritores que quero consultar. Okay? É um saco onde eu vou pondo, olha, descritor do teclado, descritor do namepipe A, descritor do namepipe B. Pronto, está aqui este saco com isso tudo. Select, toma conta dele. É isso que eu quero ver. Está bem? Podemos pensar nisso dessa maneira. Na prática, não é extremamente importante para nós percebermos isso, mas ajuda a perceber um aspecto mais daqui a bocadinho. Na prática, aquilo não é um conjunto de descritores, é uma espécie de vetor de bits, ou pronto, uma sequência de bits, em que cada bit está associado a um descritor de fecheiro. Da seguinte maneira, temos a tabela de fecheiros abertos. Temos a posição 0, 1, 2, 3, por aí fora. Vamos só os índices na tabela. E os bits deste FD7, o primeiro bit corresponde à primeira posição na tabela de fecheiros abertos, o segundo bit corresponde à segunda posição, por aí fora. E o bit estará ligado ou não consoante eu que estou interessado nele ou não, é só isso. Portanto, na prática, vai dar ao mesmo. Olha, está ali algo que me identifica os escritores em que eu quero ler. Ok? Já vamos ver porque é que este pormenor de nada é importante. Portanto, quer dizer, ajuda a perceber uma coisa. Bom, esta coisa que parece uma função e podemos pensar nela como uma função, mas na verdade isto é uma macro, ok? Mas para nós não, como programador, neste momento não é importante. Parece uma função, vamos usá-la. Sabem o que é uma macro, um define, vocês deram isso com programação. Pronto, então, olha, coloca este conjunto de descritores a 0, significa, para já não estou interessado em nenhum deles. E agora vou marcar um por um, com esta outra coisa que também parece uma função, mas continua a ser uma macro. Olha, marca aí o descritor 0, estou interessado nele. Marca aí o descritor FDA. Reparem, o FDA não é o descritor, às vezes nós chamamos disso, mas isto é simplesmente o índice na tabela de fecheiros. Portanto, ele vai ligar o bit, neste readFS, vai ligar o bit que corresponde à posição da tabela de fecheiros abertos que aqui está. Ok? Pronto, basicamente estou a marcar os descritores que me interessa ler. Pronto, que são 3. É o 0. Na verdade, eu não devia ter posto aqui 0. Vamos lá ver se eu não me esqueço de corrigir isto antes de isto muda. O que eu devia pôr aqui é isto. std out, stdin, perdão. stdin file number, quer dizer, porque 0 é aquilo que chama um número mágico. Olha, o que é o 0? O 0 significa, é muito mais indireto, enquanto que fd, stdin file number, até pode ser um define que é 0, mas pelo menos tem um nome e a gente sabe o que é A.
É o descritor da STDI. Não ponham a isto, está bem? STDI. Não façam isto, porque isto é misturar descritores, file maiúsculo asterisco da biblioteca de fecheiros com as funções de sistema. Não são a mesma coisa, não são compatíveis diretamente. Pronto. Então, marquei como estando interessado em lidar com estes 3 descritores. Vou também inicializar uma estrutura time value, que também já está declarada nos includes, está aqui, é uma estrutura time value, que tem 2 campos, que é o número de segundos e o número de microsegundos em que eu quero esperar. E digo, olha, select. Está aqui o ponteiro para a estrutura que identifica quais os escritores que eu quero que tomes atenção. Está aqui o ponteiro para a estrutura time value, que é o timeout. Agora, eu fico a dormir e tu acordas-me quando houver qualquer coisa pronta. Quando houver qualquer coisa pronta, a função select retorna e eu vou perguntar a cada um dos escritores qual é que tem informações e trato dele. Ok? O que é que há aqui mais a dizer? Estão aqui 2 parâmetros nulo. O que é que são? O select permite também aguardar em operações de escrita, que, como vocês sabem, também podem bloquear, ou operações de controle, que também podem bloquear. Mas não costuma ver muito isso, mas também são funções, são operações que podemos fazer consideradas input-output e também podem bloquear. Ok? Para cada uma delas, teríamos que ter um FD7 independente. Um para operações de leitura, um para escrita, operações de controle. Está tudo nulo, exceto a de leitura, só quero ler. É o mais comum com select, está bem? E o primeiro parâmetro tem uma coisa verdadeiramente estranha, que é o índice do descritor que eu estou a ler mais elevado, ou seja, vamos imaginar, eu estou interessado no std-in, está na posição 0, o pipe A e o pipe B. O pipe B abrir depois do A, portanto, em princípio, terá sido colocado numa posição no tabela de fecheiros mais adiante, portanto, é o que tem o índice mais elevado. Portanto, é esse mais 1. Porquê esta coisa estranha? Voltamos àquela questão do o que é o FT7. É simplesmente um conjunto de bits em que uns estão ligados, outros são desligados. E para não obrigarmos o select a percorrê-los todos até o fim, a gente diz qual é o último em que estamos interessados. E ele ignora os outros daí para a frente. Está bem? Portanto, esta é a posição do último mais 1. Temos aqui uma função auxiliar, que me diz qual é o máximo. Eu nem sequer levo em consideração o std, porque sei que ele é 0, menos que ele não há, não é? Portanto, vou só comprar o FDA e o FDB e por mais 1. Pronto, e basicamente é isto. Quando isto retorna, pronto, vamos perguntar vamos perguntar qual foi o que é que aconteceu com o select, através do tipo de retorno. Se foi 0, portanto, isto basicamente retorna 0. Se resolveu por timeout, nesse caso não há nada pronto, eu simplesmente posso desistir ou posso pôr uma mensagem e continuar, que é o que eu faço. Olha, estou à espera e continuo. Volto ao ciclo e volto a esperar. Não sou obrigado a usar um timeout desta maneira, tá bem? Isso foi porque me apeteceu ir dando feedback ao utilizador. Mais, se deu menos 1, ou houve um erro qualquer, não sei o que é que foi, teria que ir ver com o Aster ou com o PR ou com o que fosse, ver o que é que terá acontecido. Neste caso não estou preocupado, isto é só um mero exemplo de como é que sou select, portanto eu simplesmente decido, ok, fez tudo, saio, fecho os pipes, faço um unlink deles, removo-os e saio. Ok? Caso contrário, há coisas para ler num ou mais. Tá bem? Pode haver coisas em mais do que um. Portanto, isto torna um número de descritores que têm coisas prontas para consumir. E, portanto, eu vou então, se não foi erro, se não foi timeout, então vou ver qual deles é que é. Também podia ir averiguar aqui de outra forma, mas nesse caso não me ajudava, é simplesmente vou perguntar a cada um deles, foste tu? Não, foste tu, por aí fora isso foi, então eu trato dele. Portanto, eu vou perguntar a cada escritor, olha, foste tu, como é que eu faço isso? Pego no AcreditFS, que foi modificado pelo select, reparem que eu passei-lhe a estrutura FT7 por parâmetro, que é para o select por parâmetro, por ponteiro, está aqui endereço de, para quê? Para que o select depois possa ir lá manipular aquilo. Aquilo tem lá mais informação, além daquela que eu tive a marcar, quero ler isto, quero ler aquilo, também tem outro ponto de controle que me diz qual deles é que depois está pronto. Então eu vou perguntar, olha, no FT7, o descritor 0 tem coisas prontas? Eu faço essa conta com o FDI7.
está ligado. Tem coisas prontas? Tem. Então, ok, isto era o teclado. Então, olha, vá. Scanf. E eu ocultei esse scanf dentro de uma função auxiliar. Ok? Pronto. Mas pode haver mais. Portanto, eu não faço aqui um if else. Os outros também podem pôr. Então, agora vou também ver os outros. Olha, então e o escritor do pipe? Tem coisas? Então, lead esse pipe. Pronto, é um read desse pipe. Só que para não baralhar a função main, depois esta parte. E, não é, volto a dizer, não é o if else, porque pode ter acontecido por coincidência, também está pronto no outro. Olha, e o FTP tem coisas prontas? Então, eu também desse pipe. Eu uso a mesma função, usei uma função comum para a leitura dos pipes, porque no fundo é a mesma coisa, é um read um pipe, e passo por parâmetro de escritor onde vou ler e passo um parâmetro com uma string a dizer para benefício do utilizador qual foi o pipe onde ele está a ler. Esta mensagem depois aparece no ecrã. Ok? Estas funções lei, mostra pipe, trata teclado, say index são perfeitamente auxiliares. Têm um aspecto um bocadinho medonho, posso passar já para lá. Porquê? Estou a tratar os barra zeros e os barra ns e esse tipo de coisas. E fica assim com um aspecto pesado, mas isto não tem nada especial, isto podia ser uma linha com scanf. Agora não se esqueçam, quando estamos a lidar com leituras de linhas de texto, muitas vezes nós queremos apanhar o enter e ele é subtraído, ou queremos ler até ao fim e ele para no primeiro espaço, e esse tipo de coisas. Portanto, estas funções têm o seu aspecto um bocado pesado. Acredito que possam ser simplificadas, mas eu não tiro essa preocupação aqui, porque, volto a dizer, são auxiliares. Não estou preocupado com isto. O que me interessa explicar é o que está ali para cima, não são essas funções. Tenho aqui uma para ler de pipes, tenho um read do descritor que é passado por parâmetro, está aqui, e para benefício do utilizador eu passo o nome, olha, A, B, para aparecer no ecrã. Como vocês viram para mapa. O teclado é a mesma coisa, temos um aspecto pesadíssimo, eu se calhar podia pôr isto com scanf, mas fiz aqui com o FGTest para lidar com o espaço e o barra verso e o enter e essa tralha toda. Não se esqueçam, no trabalho prático vocês vão ter que ter esta preocupação. Eu volto a dizer algo que já vi, por caso de não terem dado a devida atenção na altura. Vocês têm um cliente que está a interagir com o utilizador, que eventualmente faz um scanf ou parecido. Vai ser uma informação que depois vai ser enviada ao jogo. Essa informação é recolhida com o scanf. É enviada para o árbitro, que depois encaminha para o jogo que lhe está associado. O jogo é literalmente um ciclo, faz um scanf e um printf. O scanf só devolve quando é detectado um enter. Certo? Toda a gente já fez um programa com scanf. O scanf só devolve quando o quê, professor? Quando detecta um enter. O scanf só apanha a informação quando ela lhe é passada. E ela é passada quando, abaixo nível, por baixo do próprio scanf. A informação só é enviada para o scanf quando é carregado no enter. Vocês sabem isso porque já fizeram 1000 programas com scanfs. Agora vamos lá ver isto novamente. Temos o cliente faz um scanf, a informação é recolhida, é enviada para o árbitro, depois o árbitro é enviado para o jogo. Isto basicamente está dito no C. Agora, qual é o comportamento do scanf no cliente? Se vocês fizerem scanf, escreve o nome, scanf %S, aquilo que é recolhido para dentro do vosso programa é o texto introduzido, mas sem o enter. O enter não está juntamente com a vossa string. O enter foi algo que sinalizou. Pega nestes caracteres e envia-os a quem está a pedir. Mas o enter não vai. Certo? Se tiverem na dúvida, façam um programa com scanf e analisem os caracteres que leram. Não está lá o barra N. Pegam nesta informação e enviam para o árbitro, que envia para o jogo. Do árbitro para o jogo estão a usar redirecionamento com pipes anónimos. Isso é mais que óbvio neste momento. Ninguém tem que me perguntar. Portanto, vocês vão enviar uns caracteres que já não têm enter nenhum e enviam para o jogo. E o jogo não os recebe. Porque está à espera que apareça um enter. Estão a ver o problema? Isto são detalhes de nada, detalhes que não valem nada, mas que facilmente os gajos fazem perder um dia inteiro a perceber. Mas porque é que o meu jogo não está a reagir à informação que foi enviada a partir do cliente? Eu no árbitro escrevi para o pipe, porque é que o scanf do jogo não está a receber isso? Não está porque está à espera de um enter. Mas eu carreguei em enter no cliente, pois, mas carregaste no enter, mas o enter não é consumido, mas não é posto na memória. Como qualquer scanf ou GTS ou o que vocês quiserem. Portanto, não se esqueçam desses pormenores. Isto é à vontade, faz gastar um dia a quem não tiver de dar aula. Eu não esteja a ouvir, por exemplo, este tipo de chamadas de atenção, que eu não tenho que as dar, que isto já foi tudo dado, mas
Mas estou a chamar a atenção para vos ajudar. Mas alguém que não tenha vindo, ou que não ouça, ou que se esqueça, etc., e que não lhe ocorra que é simplesmente isto que está a acontecer, gasta um dia inteiro no elemento. E depois, que o trabalho é grande. Não é grande, tenta ter atenção aos pormenores. Então, como é que isso resolve? Concatenem um barra N na vossa string. Quando enviarem aquilo ao jogo, concatenam com um simples string strcat, concatenam o caractere barra N. E já está resolvido. Ok? Este tipo de coisas vai acontecer muitas vezes. Não, eu estou a dizer este exemplo porque calhou, porque estou a olhar aqui para o documento que estou a partilhar e é esse tipo de código que está a lidar com esse tipo de questões. Portanto, eu recordei-me, olha, vou novamente chamar a atenção para aquele problema do trabalho. Está bem? Mas há outras coisas desse género. Certo? Então vá, eu espero que depois tenham então de atenção a esse tipo de pormenores. Pronto, estas funções são meras auxiliares, não tem nada especial, eu vou voltar lá para cima. E o programa principal, o que é que ele faz? Portanto, ele fez o select, descobriu qual é o caminho que tem dados para ler, o teclado, o NumPy, os dois, etc. Lê, trata, mete no ecrã neste caso, e simplesmente volta lá para cima para o ciclo. Okay? Esta chaveta manda aqui para o ciclo outra vez, onde ele volta a reconstruir a informação na estrutura time value e no FD7. Isto é importante porque o select modifica essas duas variáveis. Eu tenho que voltar a repor a informação de início. Reparem que eu passo uma e outra por ponteiro. A função tem a capacidade e vai mesmo fazer isso. Vai alterar a informação que lá está. Está bem? Portanto, não esqueçam de colocar esta inicialização dentro do ciclo, não é antes dele. Pronto, acerca de select eu senti que foi dado mesmo assim no final da outra aula, portanto eu achei que era melhor retirar esta parte para não haver dúvidas. Pronto, isto depois vai para o Moodle. Acerca destes exemplos, eu não estou interessado, portanto, este exemplo e outros que eu mostrei com o cliente-servidor com o dicionário, a minha intenção não é que vocês façam select all daquilo, copy and paste para dentro de um fecheiro de código C e já está. Não quero que façam isso. Se é para copiar exemplos literalmente, ao menos que escrevam o código. A minha expectativa é, enquanto estão a escrever, pelo menos estão a pensar nele e aprendem. Ok? Vocês vão perceber para que eu estou a dizer isto. Eu não quero mesmo que façam copy and paste do código dos exemplos direto para dentro de um fecheiro. Isto é transformar aulas em filmes olha, eu tenho aqui várias fontes, eu colo isto tudo e vou-lhe chamar de trabalho, por exemplo. Não. Faz qualquer coisa tu próprio e se vais buscar exemplos, tudo bem, mas pelo menos ao escrever estás a perceber o que estás a fazer e vais adaptando às tuas circunstâncias exatas do que estás a fazer. Está bem? Portanto, não se esqueçam depois, se por acaso não conseguirem fazer copy and paste, porque é mesmo uma questão pedagógica. Está bem? Bom, então eu agora vou avançar para o outro assunto. Antes disso, alguma questão que queiram colocar nos selects? Não? Então pronto. Eu vou ligar a câmera. Vou fazer stop share. Vou ligar a câmera. Vou lá ver se ela funciona como deve ser. Em princípio sim. Deverá estar a apontar para o quadro. Está a apontar para o quadro. Quase que tenho aqui no gabinete. Quem diria que este quadro de trazer por casa ia dar tanto jeito. Pronto, ainda tenho para aqui umas coisas que penso que têm a ver precisamente com a última aula que tive convosco. Vou pegar e vou então falar de um assunto de execução de tarefas em simultâneo dentro do mesmo processo. Ou simplesmente threads. É um assunto que às vezes o pessoal diz, threads, já ouvi dizer que é difícil, não gosto. Mas no final da aula, se tudo correr bem, vão perceber que é o oposto. As threads, vou já dizer isto e vocês depois vão perceber porquê. As threads são das poucas coisas no mundo da programação e se calhar mesmo da vida que é quase só benefícios e muitos poucos custos. Eu estou a dizer isto para vos motivar, na medida em que, geralmente, como dizem os americanos, não há almoços à borda. Tudo tem um custo. Eu ganho algo, mas tenho que dar algo em troca. E há muito poucas exceções a isso. É quase uma lei da vida. As threads são uma dessas coisas que são exceção. Porque nos traz benefícios enormes a um custo quase zero. Primeiro, são fáceis.
de perceber, um trânsito especial. Segundo, ajudam-nos a simplificar o programa. É que ainda por cima faz coisas e ainda simplifica o programa. E o único custo que aquilo tem não é aprender, porque aquilo são 3 funções ou 4, é o principal. Tem outras, mas as principais são 3 ou 4 funções para lidar com aquilo. O único custo é este. Vamos ter várias coisas a correr em simultâneo no nosso programa. E isso levanta um perigo que temos que passar a dar atenção, que é termos várias coisas a mexer em variáveis ao mesmo tempo. Então temos que controlar isso. Se eu agora estou a mexer nesta variável, as outras coisas que estão a ocorrer em simultâneo fazem favor de esperar, porque senão podemos estragar o trabalho uma da outra. Está bem? Ou seja, isto levanta assuntos de sincronização, que é a matéria que vem a seguir. Está bem? É a única coisa que nós temos de ter atenção. Tudo o resto não tem nada a custo zero e os benefícios são enormes. Está bem? Então, por favor, selecionem aí a câmara, que é para agora verem aquilo que eu vou escrever. Eu vou essencialmente usar um fecheiro Notepad para dar aula, mas vou escrever algumas coisinhas no quadro. Ora bem, então quais é que são os limites do quadro hoje? Deixa-me ver onde é que eu posso escrever. Ora bem, do lado esquerdo... Aí vemos, professor. Aí até... Exato, aqui conseguem ver. Quer dizer, agora... Não. Tens um bocadinho mais... Sim, a marca que eu pus, quer dizer, para não escrever. Aqui em cima... Aí, talvez, sim. Não vai estar muito pouco, uma faixa muito estreita. Aqui. Assim. Vamos lá ver se é assim ser mais. Estas brincadeiras ainda ficou portátil ao chão. Ora bem, então aqui é o canto. É daqui. O canto. Quadro, até aqui em cima. Ok, está muito melhor. É aqui em cima. E vai até... Ora bem, vou puxar isto para este quadro para eu conseguir ver. Até aqui. É o quadro quase todo. Está muito melhor. Pronto. Ok, então. Primeiro, porquê é que eu havia de querer fazer coisas em simultâneo? Porque, por exemplo, eu posso ter um processo que está a ler de um nameplate, está a ler de outro nameplate e está a interagir com o utilizador. Nós já fizemos isto ainda agora. Fizemos com Select. O problema do Select é que só vai para operações de input-output. É mesmo só para isso que ele serve, mais nada. Select, input-output. Só. E eu posso ter outras coisas que queira fazer para além disto. Por exemplo, eu posso estar aqui a fazer, no meu programa, posso querer fazer aqui cálculos intensivos. Aqui posso ter um temporizador, por exemplo, posso ter um ciclo while qualquer coisa, sleep, por exemplo, 1 segundo, aumento contrário qualquer, sei lá, sleep 10 segundos, pronto. 10 em 10 segundos faz uma coisa qualquer, faz uma ação qualquer X. Pronto. Ok, olha, 10 em 10 segundos faz não sei o quê. E isto não tem nada a ver com input-output, é uma tarefa qualquer. Posso ter muitas coisas destas. E como é que eu consigo fazer isso? Com Select não, porque isso é só com input-output. Portanto, isto fica guardado e isto fica guardado. Ok? Então eu vou querer que o meu programa faça várias coisas em simultâneo. E isto corresponde ao quê? Primeiro, vou-vos apresentar o conceito de linha de execução. Vamos imaginar uma função qualquer que tem isto. Isto são instruções, está bem? Depois temos aqui um ciclo for qualquer coisa, outras instruções. Pronto. Temos então aqui um programa. Este programa inicia por aqui. Vamos começar com outra cor. O programa começa por aqui, vai executando. Imaginem agora que vão andando com o dedo e
e dizem, olha, aponta com o dedo o sítio onde pensas que o processador está neste momento. O processador neste momento está aqui. Pronto, estou com o dedo, ponho aqui. Mas o Pet disse, eu acho que o processador está aqui. Eu acho que o processador neste momento está a essa instrução. Agora está a ficar esta. Temos aqui um ciclo. Vamos lá aqui às voltas. Eu acho que agora está aqui. Pronto. Ou seja, apontamos com o dedo o momento exato em que o processador está. E neste momento, num determinado instante, o processador está num ponto. E apenas num ponto, obviamente. Então, o conceito de linha de execução é a junção dessas linhas todas. É a linha de execução, são os pontos em que o processador se encontrou em cada um dos instantes ao longo do tempo. Está bem? Então, o que é que salta aqui à vista? É uma linha contínua que começa no início do programa, termina no fim e passa pelos pontos onde foram executados. Se for um if else, passa pelo if, ou passa pelo else, passa por um deles, ponto, mas é uma única linha. Porquê que é uma única linha? Porque se nos perguntarem, olha, num dado instante, onde é que achas que o processador está neste momento? Olha, neste momento está aqui, neste ponto de linha. Pronto, tudo bem. Mas é só nesse ponto, sim, é só nesse. Noutro instante, o processador estará noutro ponto. E neste caso já não está neste, está noutro. Então aquilo que eu vos proponho é de termos mais do que uma linha de discussão neste programa. Dizer coisas como, por exemplo, neste momento o processador está aqui e também está, por exemplo, aqui, em simultâneo. Isto tem dois problemas. Primeiro, como é que isto se faz? Como é que o processador está a executar em simultâneo em dois pontos? Bom, isto na verdade não é tecnicamente nada difícil. Ok? Vamos pensar como é que o computador consegue lidar com muitos programas em simultâneo. E só para esclarecer este ponto, eu vou partilhar momentaneamente o meu Task Manager, está bem? Para marcar esta ideia. Ora bem, vou então fazer aqui uma partilha muito rápida do meu Task Manager. Está aqui. Isto foi abaixo ontem, portanto está assim um pouco carregado. Ora bem, então diz que estou a correr 197 processos e 2.700 quase threads. As threads são linhas de execução. Está bem? Já vou falar melhor sobre isso. Vamos esquecer que neste momento das threads temos 197 processos. Quer dizer que estou a correr 197 programas em simultâneo. A maior parte desses processos, eu não faço ideia de quem são. São coisas que o sistema operativo lançou sozinho, o ambiente de trabalho. Se calhar eu tenho aqui o Office aberto e o Office internamente usa mais uns quantos sem me dizer nada. Pronto, é o habitual, não é? Nós temos um computador e pensamos que o controlamos, mas na verdade é só uma ilusão. Passam-se imensas coisas no computador que é o sistema operativo que manda e nós, como utilizadores, nem chegamos a ser consultados acerca disso. Ora bem, eu tenho um i7 que muito me orgulho, apesar de ter 10 anos neste momento, que aliás é um motivo de orgulho, porque um computador que se aguenta 10 anos realmente é um computador bom. É um i7 que tem 4 núcleos e mais 4 virtuais, portanto, acho como se tivesse 4 núcleos. Portanto, vamos simplificar o discurso e dizer, olha, tenho 8 processadores. Está bem? Pronto, tenho muito orgulho disso. 8 processadores, que espetáculo. 8 processadores para executar quase 200 programas. Portanto, não é um processador para cada programa, obviamente. Tem que haver uma partilha. Um processador vai ter que executar vários programas. Ok? Então, para simplificar o discurso, vamos assumir, olha, tenho só um processador. Em vez de pensar, olha, 8 processadores, 200 programas, então, simplificamos, olha, tens um processador e 20 programas. Pronto. Vai dar ao mesmo. No fundo, eu vou ter sempre que partilhar os programas. Portanto, eu vou dar-vos uma ideia muito rápida de como é que isso ocorre. E é muito, muito simples. Ora bem, vamos imaginar que eu tenho aqui um programa 1, tenho aqui um programa 2 e tenho aqui a seta do tempo, como se fazia naqueles gráficos de física do secundário. E agora vou pôr um tracejado que representa a atividade do processador. Significa, neste momento, o processador está a executar instruções do programa 1. Ou, se quisermos ser tecnicamente mais corretos,
o processador... já agora, voltem para o quadro, por favor. Agora voltei para o quadro. Até vou parar de partilhar tasks managers, que é para perceberem que devem olhar para o quadro. Pronto. Então, a um determinado instante, o som operativo termina. O processador agora larga lá o processo 1 e vai executar as instruções de todo o processo 2. Mas, algum bocadinho de tempo. Olha, já chega. Agora vai executar as instruções de um outro processo qualquer. São muitos, não é? De um outro processo qualquer. Vai agora executar as instruções de um outro processo qualquer. Ok, já chega. Agora volta ao processo 1 e executa mais umas instruções. Basicamente é isto que nós temos. À vez. De uma forma, se quisermos pensar circular, rotativa, um bocadinho cada um, quando chegamos ao último voltamos ao primeiro, e assim todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo tempo de antena do processador. Isto é mais ou menos o que se passa no Windows, no Linux, no Apple, com pequenas variações. Mas isso depois será outro capítulo de matéria, se conseguirmos dar tudo, porque eu estou a sentir, não sei se é da pandemia ou das aulas sem remotas, estou a sentir que estou a ficar um bocadinho para trás daquilo que eu gostaria nesta altura, porque o semestre já vai a meio e eu ainda estou a falar da API e de programação e já queria ter avançado para outras coisas. Há capítulos de matéria só teórica em que explica como é que isto funciona e eu não falo nada de APIs e de selects e de reads e writes, é só para nós, teórica. Temos que chegar rapidamente a essas aulas. Pronto, então basicamente isto é o que acontece, está bem? Portanto, se eu quisesse conseguir um efeito dentro do meu programa, estamos a executar em simultâneo, em duas partes em simultâneo. Primeiro, não seria verdadeiramente em simultâneo, da mesma forma que estes programas também não estão a correr em simultâneo. Eles têm a ilusão que sim. Reparem, eles são momentaneamente suspensos, enquanto o processador não volta a ser atribuído ao processo P1, para ele o tempo parou. Não é? Imaginem que o processo não tem um relógio interno. O relógio dele parou. Porque não acontece nada. As instruções que fariam ao avançar o seu relógio interno não são executadas. O professor não está a olhar para ele. Está bem? Isso, normalmente, para os nossos programas, não é um problema. Porque os nossos algoritmos, aquilo que nos é pedido para fazer, a maior parte das vezes, não levam em linha de conta a passagem do tempo no exterior. Não é importante se agora são 3 horas e de repente já são 4, não interessa para o meu programa. O meu programa executa-se, olha, o mais depressa conseguir, ponto final. Está bem? Portanto, isto, no fundo, é como se houvesse aqui dois relógios. Há um relógio cá fora, que você vai avançar, e há um relógio interno. E por isso é que estes sistemas que tratam a partilha de processamento desta maneira se chamam sistemas de tempo virtual, na medida em que o processo 1 tem uma percepção do tempo que é virtual. Olha, para ele este bocado não existiu, isto foi contínuo, foi daqui para aqui imediatamente. A única forma que o processo teria de perceber que houve aqui um intervalo em que parece que ele ficou parado no tempo, era se perguntasse as horas aqui, olha, são 3 horas, e aqui são 3 horas e 1 segundo, e aqui são 3 horas e 2 segundos, e aqui são 4 horas. Houve aqui um salto brutal muito maior desta instrução para a anterior do que para as outras. Quer dizer, aconteceu aqui algo estranho. Será que me congelaram no tempo? Ok? Isto era a única forma de que o processo teria de perceber que houve ali um intervalo em que ninguém deu atenção. Mas normalmente o processo não quer saber isso. Está bem? A única situação onde isto é importante são sistemas de tempo real em que os processos estão fortemente ligados a qualquer coisa no exterior que está condicionado pelo tempo. Por exemplo, um processo está a controlar as ações que decorrem numa linha de montagem. Aqueles exemplos daquelas. Vocês viram isso com certeza em documentários sobre a automatização. Aquelas fábricas automatizadas em que entram umas peças num lado e do outro lado sai um carro inteiro, já a funcionar e tudo, com gasolina, pronto a ir para o standard. Aquilo é uma coisa impressionante, parece ficção científica. Portanto, imaginem o controlo que é preciso para que todos os braços mecânicos e todas as ferramentas, todos os robôs que estão a fazer aquilo, hajam em sintonia sem se atropelarem, está bem? Nesses casos, o sistema não é destes. E iremos falar brevemente sobre isso numa dessas aulas teóricas. Está bem? Portanto, herdando esses casos de controle de sistemas de tempo real, os nossos sistemas, os Linux, os Windows, tudo isso que vocês utilizam até agora, estão todos sistemas de tempo virtual que fazem isto. Está bem? Portanto, a questão onde eu quero chegar é o seguinte. A partir de tempo, a partir do processador entre vários processos, é algo relativamente simples de conseguir para o sistema operativo. Apesar de eu ir falar mais sobre isso
noutra aula, posso já adiantar os aspectos essenciais. O processo 1 tem um conjunto de instruções dentro de um saco chamado processo. Tem um determinado contexto. Tudo o que o som operativo tem que saber é, periodicamente, diz ao processador, larga essa instrução e saltas para aquela outra zona de memória e executas lá. O que é preciso fazer para isto bater certo? Quando o processador é retirado de um contexto e passa para o contexto do processo, temos que salvaguardar o contexto de execução, os valores que os registros tinham nessa altura, o valor do AX, do DX, isso tudo, a pilha, tudo, salvaguardamos isso nas estruturas. Vamos para o processo P2, recuperamos o contexto do processo P2 no momento em que ele estava, quando tivemos o processador a ele anteriormente, repomos os valores que estavam nessa altura nos registros, voltamos a pôr o stack pointer no sítio certo, tudo isso. E agora, quando o processador vai a aqui dias, continua. Quando chega ao fim do tempo que lhe foi atribuído, salvaguardamos esse contexto, os registros todos, etc. E dizemos, olha, agora vais para o processo periférico. E quando voltarmos cá, recuperamos o contexto e é como se não tivesse acontecido. Opa, vocês conhecem esses conceitos todos de data. Os registros, o salvaguardar os registros, os pops, os push, tudo isso. Portanto, é o que está aqui a acontecer. Portanto, se eu quisesse ter uma execução tipo de personalidade dupla, dizer, olha, o processador está a executar esta instrução e também esta, o que é que isto significa? Bastar-me aplicar esta lógica ao mesmo processo e dizer, olha, em vez de ser o processo P1 e o processo P2, são duas vezes o processo P1, é o mesmo processo. E eu ainda estar aqui, depois eu ao processador, olha, guarda os registros que tinhas aqui, etc. E agora o processador vai executar essas instruções, executas um bocadinho. Ok, já estás mais um bocadinho, salvaguarda aí os teus registros todos, etc. Agora vais para aqui. Ou seja, em termos técnicos, é relativamente fácil de implementar, não tem dificuldade nenhuma, até é mais fácil, porque mantemos dentro do mesmo processo. Não tenho que salvaguardar e recuperar tantas informações de controle quando vou de um processo para o outro. Aqui eu estou dentro do mesmo saco, estou dentro do mesmo processo, portanto tenho menos coisas para salvaguardar e recuperar. Quando muito, até era mais fácil. Não é nada que o som operativo não fez antes. E isto leva então ao problema. Nem é para que é que isto serve, é como é que o programa não se escangalha imediatamente. Reparem, os nossos programas que nós fazemos até agora são constituídos por passos, é como uma receita, não é? Olha, vamos fazer batatas fritas. Primeiro descasco as batatas, depois ponho-as na frigideira. É por esta ordem. Então, se ao contrário, não funciona. Ponho as batatas a fritar com casca e depois vou descascá-las. Se calhar até quem gosta, não sei, mas eu não. Então, isso ao mesmo tempo. Opa, pior, metemos as mãos na frigideira com óleo a fazer e estamos lá a mexer naquilo com os dedos. É melhor não. Portanto, tal como uma receita de culinária, os nossos programas normalmente têm esta lógica. Há uma ação. Professor, nós aí já não conseguimos ver. Há uma ação, obrigado. Há uma ação J, depois há uma ação J mais 1, depois há uma ação J mais 2. E a J mais 1 é dependente da execução anterior da J. Se eu trocar, não funciona. Da mesma forma que não funciona eu fritar as batatas e só depois é que vou descascar. Os nossos programas normalmente têm esta lógica. Portanto, quando nos dizem, olha, estás a executar no contexto do mesmo programa ou processo, olha, estás a executar esta instrução e esta não tem pedido, mas para que isso? Vai-me baralhar completamente o problema. Quer dizer, então estou a fazer uma coisa que devia ter sido que é dependente de algo que foi feito antes, depois está-la já. Quer dizer, isto é um absurdo completo. Ok? Não é absurdo. A questão é esta. Nós não estamos habituados a fazer programas que tiram partido desta possibilidade. Posso dizer já que o som operativo consegue fazer isto. É muito fácil. É mais fácil executar, ter dois pontos de execução em simultâneo no mesmo programa do que andar a saltitar de um processo para o outro. Porque o mecanismo é o mesmo, simplesmente tem menos coisas para salvaguardar de um para o outro, porque já está dentro do mesmo processo. Está bem? Portanto, essa parte está esclarecida. Tecnicamente, não tem nada de especial e até mais fácil do que aquilo que nós já assumimos que conseguimos que o programa o computador executar vários pontos ao mesmo tempo. Só falta a questão de perceberem em que é que isto é útil. Como é que o nosso programa não se escangalha imediatamente. E isso também é muito fácil de responder. Eu vou dar um exemplo em que mostro que isto é útil.
Faço um programa aqui convosco para que isto é útil. Vamos abandonar esta ideia. O meu programa é uma ação J, que só depois de estar concluída é que pode passar para a ação J mais um list, só depois desta é que passa para a ação J mais 2. E vamos passar para um programa em que, de facto, podem estar a correr coisas em simultâneo. Não só podem, mas dá jeito. Ou seja, em vez de eu estar a fritar batatas, eu estou a fritar batatas e a cozer arroz. Ok? Então agora, assim, olha, tenho 2 braços. Então com um vou tratando das batatas e com o outro braço vou tratando do arroz. Resultado, se eu fizer primeiro as batatas e depois o arroz, demora 1 hora a fazer o jantar. Se fizer os em simultâneo, demora só meia hora. E é aí que eu quero chegar. E a única questão é, mas tens mesmo os 2 braços? Sim, então pronto, faz lá isso. Então se quiseres fazer 3 coisas, não consigo. Uma delas tem que esperar. Uma delas tem que entrar em competição pela outra. Há aqui um braço que tem que ser partilhado no tempo por 2 ações, o outro consegue fazer outra. Está bem? Portanto, se eu tiver vários processadores, eu posso tirar partido de fazer execução em simultâneo porque faço 2 coisas ao mesmo tempo. E agora vocês vão dizer, está bem, mas pessoa, mesmo que tenha aí um processador com um i7 com 8 núcleos, ainda assim, o que quer dizer? Tem um programa com 8 tarefas. Então, e os outros todos? Há 2 coisas que nós ganhamos quando começamos a fazer, para dentro da nossa programação, o conceito de tarefas que correm em simultâneo. Uma delas é performance. Okay? O exemplo que eu estou a dizer, consigo fritar batatas e consigo fritar arroz em simultâneo. Mas não é só essa vantagem. A outra é a simplificação do programa. Eu divido o meu programa em tarefas independentes. Uma tarefa faz isto, outra tarefa faz aquilo. E eu não ando a preocupar com a orquestração daquilo. Vou voltar a dar este exemplo. Eu tenho um processo que precisa de ler de um namepipe. Tem aqui um ciclo qualquer infinito a fazer contas, ciclo a fazer contas. E estou a falar com o utilizador. Ora bem, eu consigo desarrascar-me com o select, mas eu tenho que usar um select, tem uma confusão, mais sei lá o quê. E depois como é que eu lido com isto? Então, eu vou subdividir o meu programa em vários. Esta parte do programa só faz o ciclo. Está-se nas tintas para o namepipe. Esta parte do programa lida com o namepipe, não quer saber do utilizador, não faz contas nenhumas. E esta parte do programa lida com o utilizador, não se preocupa com o namepipe, nem sabe que ele existe. Então, aqui estou a fazer, estou a aplicar aquela velha máxima que já tem 2000 anos, de dividir para conquistar. Funciona muito bem. A história provou que isso funciona muito bem. Em vez de ter um programa complexo que está ciente que existem 3 coisas para fazer e tem que coordenar isso tudo, em vez disso eu tenho 3 mini-programas, cada um deles extremamente simples. Este é um ciclo while que faz um scanf e responde ao utilizador. Este é um ciclo while que faz um read namepipe. E este é um ciclo que faz algumas contitas no sei o quê. E cada um deles só faz isso. Portanto, cada uma dessas partes é muito fácil de escrever, porque não tem que se preocupar com as outras. Eu ponho isto tudo dentro do mesmo saco e chamo isto um processo. E arranjo maneira de ter aqui várias linhas de execução. Olha, temos aqui uma linha de execução que está a executar isto. Tenho aqui outra linha de execução que está a executar isto. Estou a escrever uma descrição. Ainda agora tenho aqui uma caneta azul que escrevi. Tenho aqui uma linha de execução que está a executar isto e não sai desta caixinha. E tenho aqui outra linha de execução que está a executar este número. E isto é diferente disto. Okay? E isto realmente é uma coisa muito estranha. Não faz muito sentido. Porque eu tenho aqui 2 pontos de execução que estão a fazer a mesma coisa. Ou seja, são 2 pontos de execução que estão na mesma linha. Portanto, isto seria realmente dizer, olha, eu estou a fritar as batatas e ao mesmo tempo estou a descascá-las e, portanto, estou a queimar as mãos. Não é isso que eu estou a falar. Foi para aqui que eu comecei. Para explicar, não é isto que nós vamos ter. Não é isto que nós queremos. O que nós queremos é ter um programa subdividido em áreas distintas, autocontidas, que não tocam umas nas outras. Portanto, eu vou apagar isto e vou dizer o seguinte. Eu tenho aqui uma tarefa. Tenho aqui outra tarefa. E tenho aqui outra tarefa. E elas não... Isto não existe. Okay? Isto não existe. Não passa de uma para as outras. Então,
Eu vou estar aqui a executar momentaneamente em alguns tempos. Imaginem um ciclo. Esta tarefa é uma linha de execução que é completamente independente das restantes e, portanto, pode mesmo executar em simultâneo. E outra, e, finalmente, a última, aqui está ela. Ok? Portanto, não há a ação J que está aqui, da tarefa 1, não é dependente da ação J da tarefa 2, que não é dependente, não existe uma sequência, digamos, de dependência temporal da J da outra tarefa. Portanto, elas podem correr em simultâneo. Isto quase que lembra, em vez de 3 tarefas dentro de um programa, por que não 3 processos? Seria a pergunta que eu, se fosse lá, dizia, então, mas para que isto? Então, se realmente estas tarefas são tão independentes umas das outras, porquê é que não são 3 processos independentes? E eu vou explicar isso. Onde é que eu posso escrever? Vamos imaginar que eu tenho, então, este cenário. Eu tenho aqui um namepipe e o utilizador. E aquilo que o utilizador escreve interfere com as ações do namepipe. Por exemplo, o utilizador pode dizer fechado. Ok? Portanto, isto vai interferir na ação que está aqui a acontecer. Portanto, podem imaginar que há aqui uma variável qualquer de controle que é comum à tarefa. Isto será uma tarefa que está a lidar com isto. Isto é uma tarefa que está a lidar com o input do utilizador. Está bem? Portanto, legenda. Isto é uma tarefa, ou uma linha de execução, e isto é outra tarefa. E podem dizer, então espera, segundo aquela lógica, olha, por que é que não 2 processos independentes? Muito bem. Vamos então transformar isto em 2 processos. E vamos ver que isso não nos leva a lado nenhum. Eu então tenho aqui o processo 1 que está a lidar com o namepipe e tenho aqui o processo 2 que está a lidar com o utilizador. Ok? São 2 processos. Só que há aqui uma implicação. A ação que o utilizador diz aqui vai ter consequências na outra ação que está a correr, na outra tarefa. Aqui era através de uma flag que pertencia ao programa e, portanto, era consultada pelas duas. Aqui, sendo 2 processos, isso não existe. Como é que eu, deste processo, digo a este para fazer qualquer coisa? A única forma é ter aqui mais um namepipe e, agora daqui eu escrevo aqui. E, portanto, eu regressei ao ponto de partida. Eu vou ter que ler coisas daqui e vou ter que ler coisas daqui. Ou seja, estou nesta situação. Fica na mesma. Portanto, a necessidade de ter várias tarefas a ocorrer em simultâneo dentro do mesmo processo, muitas vezes não se consegue resolver traduzindo cada uma das tarefas por processos independentes. Porque essas tarefas, por estarem dentro do mesmo processo, é porque têm qualquer coisa em comum entre elas. Há aqui, por exemplo, dados que são comuns, e estes dados são consultados ou são manipulados por elas todas. Se eu colocar isto em processos independentes, a forma que eu tenho de partilhar estes dados acabo por utilizar outros mecanismos de comunicação que me vão obrigar, seja o namepipes ou memória partilhada, seja o que for, são mecanismos de comunicação aos quais eu tenho que dar atenção. E eu tenho que dar atenção é mais uma tarefa. Portanto, regresso ao ponto inicial. Portanto, não vale a pena. Ok? Seria uma pergunta que eu teria feito se fosse desse lado. Vamos dizer, professor, não podemos substituir as tarefas por processos independentes? Não. Por causa desta questão. Ok? Está esclarecido? Eu estou a olhar aqui para o Zoom para ver se não acontece como a semana passada isto cair no Londres por isso. Pronto. Portanto, ter tarefas a correr em simultâneo dentro do mesmo processo é algo que me resolve problemas que eu não consigo resolver usando a lógica de processos independentes. Está bem? Ponto assente. Portanto, preciso mesmo disto. Isto é mesmo útil. Não se trata de ter um processo
tradicional, ou melhor, um programa tradicional em que estou a executar instruções em simultâneo com outro ponto mais adiante, baralhando o algoritmo. Não. O meu programa tem que estar preparado para tirar proveito disso. E essa preparação é existirem zonas lógicas no meu algoritmo que são independentes umas das outras e, portanto, podem correr em simultâneo, que não interferem, não são dependentes. Está bem? Portanto, eu quebro esta dependência lógica de um lado para o outro. No fundo, isto será uma materialização daquilo que eu desenhei aqui com este esquema. Eu tenho aqui várias partes autocontidas, quase que vão ser programas dentro de programas, e que cada um deles é independente do outro. Portanto, eu estou aqui a ler coisas do NamePipe. Não quero ser condicionado pelo scanf de um utilizador. Não quero lá ficar à espera dele. Cá está. As ações que decorrem aqui são independentes das que decorrem ou não no outra tarefa. Portanto, são mesmo independentes. Podem ser postas a correr. Não interferem. Portanto, é exatamente isso que eu quero. Só temos é que perceber que temos esta possibilidade. E agora vamos tirar proveito dela. Ora bem, primeiro, estes tracículos, como vocês sabem que já me conhecem aqui estes bonecos que eu usei no quadro, estes tracículos representam instruções. Eu tenho que dizer ao computador, olha, há aqui uma parte do meu programa que é autocontida, é um conjunto de instruções que eu quero que corra de forma autónoma das outras. Para isso, tenho que lhe dizer quais são as instruções, tenho que as pôr num determinado saco e dizer, olha, está aqui, são estas, esta é a primeira, esta é a última. Eu tenho que lhe pôr fronteiras. Qual é que é o mecanismo sintático que, por natureza, me define logo um conjunto de instruções? Quem é que me diz? Método. Um método. É isso que disse? Sim. Exato. Um método, uma função. Portanto, eu vou ter aqui uma função. Func, tarefa A. E o mesmo coisa para as outras. Func, tarefa B. Func, tarefa C. Está bem? Basicamente é isto. Portanto, por aí fora. Portanto, eu tenho funções normais em si, e agora tenho que dizer ao sistema operativo, executa esta tarefa, em simultâneo com o resto do programa. E cada uma delas vai agir como uma espécie de função main. A linha de execução começa no início, começa a executar e depois sai no fim. Basicamente é isto. Começa por aqui, executa, sai no fim, etc. Está bem? Existirá um grande paralelo nas coisas que nós fazemos com estas tarefas e as coisas que nós fazemos com o nosso programa, tal como vimos até agora. O nosso programa começa a executar pelo início da função main e termina no final. E as tarefas também. Ok? Até agora eu tenho que chamar aqui tarefa, mas estamos a falar de threads. Uma thread, se for um dicionário, significa linha. É na lógica desta linha de execução, que representa a sequência de instruções que foram executadas num determinado contexto. Mas mais do que linha, é linha de postura. Okay? Thread significa, mesmo foi a palavra, linha de postura. Aí o pessoal da informática foi realmente tentar divertir na lógica de há mesmo uma linha, uma coisa física que amarra as várias instruções umas às outras por uma certa ordem. Tá bem? É essa a origem da palavra thread, significa então isso. Mas podemos chamar de thread, podemos chamar de linha de execução, ou podemos chamar de tarefa. O termo tarefa é muito comum. E então, os sistemas operativos têm dois tipos de capacidade de multiprogramação, ou seja, de correr programas em simultâneo. Temos aqueles que conseguem partilhar o processador entre os vários processos. E temos aqueles que, para além disso, ainda conseguem ter várias linhas de execução dentro do mesmo processo. É uma questão de evolução tecnológica. Na verdade, a capacidade, a partir do momento em que você consegue fazer a programação de vários processos em paralelo, é a mesma capacidade que depois pode ser usada para threads, mas as coisas em termos de evolução do sistema operativo, primeiro apareceu a multiprogramação simples, e só depois a programação multithreaded. Antes de abandonar aqui o esquema que está aqui no quadro, eu queria só responder uma pergunta que também não me fizeram. Para vocês têm que ser mais curiosos.
Mas o que eu teria feito se tivesse o vosso lugar, que é o seguinte: como é que o sistema operativo consegue forçar o processador a abandonar o ponto onde está e saltar para outros contextos de execução? Seja para fazer a partilha entre processos, ou seja, para fazer a partilha entre vários threads. Como é que ele consegue fazer isso? A resposta é extremamente simples, vocês já a conhecem de taco. Vocês deram com certeza as interrupções e a interrupção do relógio, né? Viram isso em TAC. Então, tudo o que o sistema operativo tem que fazer é programar o chipset que tem lá os circuitos do relógio para gerar a interrupção do relógio com uma certa frequência relativamente elevada e fixa. Não é que o 18,1 que vocês viram, 18,1 Hz. Não é essa. Okay? É uma muito mais elevada. Portanto, a cada N milissegundos, o relógio gera uma interrupção que é apanhada pelo sistema operativo, na sua rotina de tratamento de interrupções, que faz isto. E como devem estar a imaginar, todo tipo de interferência com o mecanismo de interrupções não está acessível ao código que corre nos processos do utilizador. Eu mostrei-vos isso. Eu demonstrei para mais ver, mostrei-vos a instrução, por exemplo, CLI, a instrução assembler CLI, clear interrupts. Isto desliga as interrupções. O que é que aconteceria se nós pudéssemos desligar as interrupções? Fazíamos com que o sistema operativo não ouvisse as interrupções do relógio e, portanto, não conseguisse tirar o processador do nosso processo para dar aos outros. Obviamente, isso não é aceitável. E por isso é que vocês puserem esta instrução no meio do vosso código, o processador recusa-se a executá-la porque sabe que está a ir buscar essa instrução numa zona de memória marcada como privilégio baixo, privilégio móvel utilizador. E, portanto, lança uma exceção, que é uma espécie de interrupção, que é apanhar todo o sistema operativo, e basicamente vai dizer, quem foi o processo? E mata o processo. A mensagem do Linux é segmentation fault. Não é muito claro. No Windows será aquela janelinha a dizer o programa executou uma instrução inválida e vai ser terminado. Pronto, seja como for a janela, o programa não é executado. E agora vão perceber porquê, realmente, porque este mecanismo é impensável estar disponível a interferências por parte dos diversos processos utilizadores. Bom, não sei se recordam dessa aula, mas esse código de mostrar instruções de assembler com C, etc. Eu fiz isso convosco. Pronto, agora vou voltar ao computador e vou partilhar um notepad onde vou fazer um programa que vai tirar partido disto, está bem? Então, por favor, agora, deem atenção, não ao que está no quadro, mas sim a um notepad que eu vou agora partilhar. Ora bem, ainda tem aqui o share screen. Eu tinha um fecheirito já feito da aula que dei ao pós-laboral, que foi isso, aula suplementar desta semana, mas não tinha gravado, e infelizmente aqui na asneira de fazer suspendo do computador, ou internet, ou o quê, com o Zoom aberto, e as duas coisas não correm bem. Eu já devia ter aprendido isso, pelo menos no meu computador, fazer suspendo com o Zoom aberto tem péssimas consequências. Basicamente não consigo voltar a acordá-lo, tenho que o desligar e voltar a ligar, e portanto podia ser, mas eu volto a construí-lo. Então, o meu exemplo é este. Eu vou precisar aqui de umas funções para lidar com threads. Estão todos a ver agora o fecheiro, não é? Não liguem às gralhas que eu ponho-me a escrever depressa e depois é só gralhas por todo lado. Então, à medida que as for descobrindo, eu vou percebê-las. Então, o seguinte, eu vou fazer um programa que faz isto. Int main. E vai, então, ter uma matriz, int, matriz de 1000 elementos, uma matriz muito grande, que está inicializada com um conjunto de números, não estou preocupado com isso. Quero saber a média dos valores. Double média. Ok? Quero saber isto. Portanto, eu vou precisar de um ciclo for int i igual a 0, i menor que 1000 e mais. E agora vou fazer isto. Aux mais igual a matriz i. Vou botar essa variável aqui fora. I, j.
Pronto. E no final, faço isto. Média igual a aux sobre 1000. E agora imprimo. Printf. %S, %D, F, média. Pronto, ok? É um programa ultra básico. O que é que me falta aqui declarar? Tenho o aux, int, tenho o aux e o aux tem que ser igual a 0. Pronto, toda a gente percebe este programa, não tem nada especial. Eu olho para ele e digo, porque é que se eu tenho aqui, por exemplo, dois processadores, porque é que eu não divido a minha matriz a meio e executo cada metade em simultâneo? Uma boa ideia, vamos fazer isso. Então eu vou precisar de um aux 1, de um aux 2, vou precisar de um média 1, de um média 2 e de um média final. Aqui vou fazer aux 1 mais igual a mat i, média 1 igual a aux 1 sobre 1000. Vou repetir tudo isto. E agora faço média f igual a média 1 mais média 2 e tudo a dividir por 2. Ok? Estão a acompanhar? E aqui imprimo agora o média final. Está bem? Bem, agora os limites. Este vai de 0 até 500 e o outro vai de 500 até 1000. Portanto, vai de 0 até 499 e este vai de 500 até 999. E obviamente aqui já não pode ser sobre 1000, mas sim sobre 500, cada um deles. Ok? Pronto. Vocês agora vão me dizer, ou gostaria que dissessem, mas isso está na mesma. Ele primeiro vai andar a executar isto, e quando acaba, vai executar isto. Quer dizer, isto não serve para nada. Isto, sinceramente, isto vai de 1 até 500 e depois de 500 até 1000. É a mesma coisa que estava antes. Certíssimo. Se estiver a pensar isso, será bom sinal. Eu agora tenho que dizer ao computador, eu quero que tu executes estas instruções em simultâneo com estas. Mas para isso eu tenho que as identificar, e já falámos sobre isso. Eu vou ter que pôr as funções que quero que constituem uma tarefa independente, vou ter que as colocar dentro de código. Pode ser estas aqui. Pego nelas, tiro isto aqui para fora e digo, está aqui. Então vou chamar, olha, void tarefa 1. Faz isto. E agora vou passar estas variáveis todas para globais. Não fica assim muito bonito, mas pronto. É para esta função ter acesso a elas. Pronto, daqui por causa já trato delas. Ok? Pronto, então eu aqui vou querer dizer ao computador, olha, computador, cria tarefa. E vou dizer, cria uma tarefa. Obviamente a função sistema para trabalhar com isto não é em português, mas eu neste momento estou a fazer convosco uma construção intelectual, digamos assim, estamos a deduzir aquilo que precisamos, em vez de dizer, olha, o API é este ponto final, e está aqui um exemplo. Em vez disso, nós vamos deduzir que aquelas coisas existem. É muito melhor. Portanto, percebemos logo a primeira. Está bem? Então, eu preciso dizer ao sistema operativo, olha, criei uma tarefa e tenho que dizer qual é a função. Olha, a função é esta, tarefa 1. Isto é como a função signal, em que eu identifico, olha, este sinal executa aquela função. E a função é identificada pelo ponteiro para ela. Pronto, está aqui, olha. Está aqui, criar tarefa. E a tarefa é esta. Portanto, funções para lidar com tarefas. Já descobrimos que precisamos de uma. Criar tarefas. Eventualmente, uma função cria tarefa que recebe como parâmetro o ponteiro para a função
da tarefa. Com as instruções da tarefa. Certo? Pronto. Agora, o que é importante perceber, assim que esta função é executada, a tarefa é criada e fica logo a executar. Significa... não é significa. Fica logo a executar e, ao mesmo tempo, a execução da main continua de imediato. Portanto, isto era a primeira questão que poderiam colocar. Então, quando criou uma tarefa, o resto depois fica à espera que devolva. Não. Isto faz lembrar um fork. Está bem? Vamos voltar ao quadro por momentos. Está bem? Portanto, voltem lá para o quadro. Eu tenho aqui instruções na minha função main. E aqui, em qualquer função, cria tarefa. Para executar a função func. A função func é esta. Pronto. Então é assim, eu quero que percebam isto. Nós temos, então, uma linha de execução. Chega aqui e, neste momento, há aqui uma espécie de fork. Não é um fork, mas podem imaginar que é um fork em que o novo processo está sobreposto com o primeiro. Há aqui, então, uma divisão. A linha de execução original continua de imediato, mas, ao mesmo tempo, há outra que é criada e que começa por aqui. E estão em simultâneo. A partir deste momento, este bocado está em simultâneo com este. Não há um aguardar que esta função termine. Isso não faria qualquer sentido. Porque não era tarefas em simultâneo. Era uma tarefa que está a aguardar. Era uma coisa desse género. Ou estou a executar, ou estás tu. Não estamos em simultâneo. Não é? Bem que este esquema era para outra coisa. Portanto, com as devidas salvaguardas. Obviamente que aqui também podemos estar um bocadinho daquela, um bocadinho daquela, se só tivermos um processador, está bem? O que eu quero dizer é que, do ponto de vista macroscópico, elas estão mesmo a correr em simultâneo e era mesmo isso que queríamos. Eu quero que estas instruções executem em paralelo com estas, porque estas não são dependentes daquela e podem decorrer em simultâneo. Então, estas vão processar metade da matriz e estas processam a outra metade. É isso que eu quero. Quero mesmo poder em simultâneo. Portanto, o cenário não é a ação J mais 2 tem que ser depois da J mais 1. Não é isso. Não é. Podem ser feitas em simultâneo. Está bem? É assim que estamos a estruturar o nosso programa. Portanto, vamos voltar para o Notepad. Aquela instrução aqui cria uma tarefa, a tarefa fica criada, fica logo a executar, a não ser que eu peça, como iremos ver no API, tem lá um parâmetro que me diz, olha, cria a tarefa, mas inicialmente está suspensa. Tudo bem, mas é algo que eu tenho que dizer, porque por omissão não é isso que acontece. Pronto, então, perdão. A execução continua e, portanto, neste momento eu estou a executar estas instruções em simultâneo com estas. É isso que eu queria. Portanto, se eu por acaso tiver dois núcleos ou dois processadores disponíveis, o meu programa demora metade do tempo. Mas volto a insistir nisto. Pá, isto é mesmo muito importante. As vantagens de ter várias tarefas a ocorrer dentro do mesmo processo não é só performance. Não é, porque é uma ilusão, reparem. Lembrem-se do meu Task Manager. Eu vou voltar ao Task Manager para explicar bem este ponto, que é mesmo muito importante. Eu tenho, neste momento, no meu programa, 2.700 e tal threads em simultâneo. Mas só tenho 8 núcleos. Portanto, não é uma questão de performance. A performance era se eu tivesse 1000 processadores. Não, nem pensar, foge, isso era um supercomputador.
Aqui eu estou simplesmente a estruturar o meu programa em tarefas que decorrem em simultâneo, porque eu preciso que elas decorram em simultâneo. Da mesma forma que precisarei de estar a ler do NumPy e estar com o relógio a verificar se o campeonato já acabou, em que quando estou a ler coisas da ordem do administrador para ver se encerra o campeonato ou não, são tarefas que eu quero que ocorram em simultâneo, porque têm mesmo que ser em simultâneo, e não é uma questão de performance. Está bem? Portanto, não equacionem. Threads é para tirar partido da performance. Não é. Em determinadas situações tem esse benefício, é um extra, mas não é só isso. Está bem? Ficou essa mensagem bem clara? Vou voltar então para o Notepad. Pronto, cá estamos. Pronto, então agora, neste momento, eu estou numa thread entretido a executar aqui estas instruções e noutra estou a executar aquilo. Portanto, as duas coisas estão a ocorrer de forma independente, maravilha, e agora simplesmente chego aqui e faço a média dos dois. E aqui tenho um problema. Quem é que me garante que neste momento a média 1, que está a ser colocada de forma independente noutra thread, que essa média 1 já está pronta? Não tenho a certeza. Portanto, tenho que aguardar. Preciso de aguardar. Aqui tenho que aguardar que média 1 esteja pronta. Ora bem, quando é que a média 1 está pronta? Se olharmos para a thread, não é? Que é esta tarefa, eu sei, bem, quando a função termina, a média 1 está pronta, porque a última coisa que aquela função faz é colocar lá o valor certo. Ok? Portanto, posso simplificar este problema, posso transformá-lo num mais simples, que é aguardar que a thread 1 termine. Há aqui um grande paralelo entre lidar com processos e lidar com threads. Eu crio um processo, também posso criar uma thread. Eu guardo que um processo termine com aquela função wait, que nós vimos já há muito tempo atrás. E também posso aguardar que uma thread termine. Essa operação chama-se junção. Porque eu vou juntar no tempo, neste instante, a thread que está a executar estas instruções, vamos chamar-lhe a thread inicial, não é? Aquela que onde começou a executar a função main. E já agora aproveito para dizer, não há o conceito de thread principal e thread secundária. Existe a thread da função main é principal, que já existia, e as outras são as filhas. Isso é um absurdo, é uma aberração. Se dizem isso ao pé de alguém que fica, olha, pode ser, este gajo parece que veio não sei de onde, da pré-história. Todas as threads são iguais entre si dentro do mesmo processo. Há uma que é inicial e as outras foram criadas depois, mas depois de criadas são como a primeira. Ok? Enquanto houver uma thread viva no programa, o processo mantém-se vivo. Eu posso terminar a thread inicial, aquele que começou a execução, e posso continuar a execução do processo com outra. Ok? Se por acaso a execução desta thread chegar aqui ao fim e terminar, em teoria, o processo manter-se-ia vivo enquanto esta estivesse viva. Está bem? Se eu punha aqui um sleep, só para garantir que esta começava atrasada, e podíamos ver isso acontecer. Na verdade, só não acontece isso por uma razão muito simples. Quando a função main termina, passa o controle para uma outra função. A função main não é a primeira função que é chamada no nosso processo, é a segunda. A primeira é uma outra, que faça a ponta entre o sistema operativo e a main. E essa tal outra é para onde o código retorna quando a nossa função main termina. E essa tal outra função termina o processo mesmo. Termina mesmo a bruta. No sentido de mata tudo. Se, portanto, a outra tarefa estivesse viva, morria na mesma. Mas nós podemos mandar terminar a nossa função main sem passar por esse código. E, portanto, podíamos deixar as outras threads vivas. Isto para vos dizer que as threads, dentro do mesmo processo, não há o principal e secundária. Têm todas o mesmo nível de importância. Podemos manipular a prioridade de execução. Posso dar menos importância em termos de execução uma do que outra, mas isso é porque eu decido e faço isso àquela que eu quiser. Está bem? Pronto. Então, aqui estamos a aguardar que a thread 1 termine, porque eu sei, porque olho para o código dela e vejo se ela terminou, foi porque passou por esta instrução e, portanto, a média 1 está pronta.
Portanto, eu preciso ter aqui um mecanismo parecido com o wait, que termina por processos, mas agora para threads. Okay? Então, vamos aqui apontar funções que nós precisamos. Esperar threads. Chama-se, esperar como thread chama-se fazer a junção de threads, porque elas juntam-se no mesmo ponto. Olha, neste momento, combinamos e fica à tua espera, que chegar primeiro e esperar pela segunda, portanto, juntam-se no tempo. É por isso que se chama a operação juntar. Quando virem join threads, é aguardar que as threads terminem. Está bem? Vamos por aqui o esperar thread. Esperar pelo quê? Eu tenho que ver o que é que estou à espera. Posso ter 1000 threads no meu programa. Na verdade, é dificilmente conseguir ter tantas no mesmo processo, por limitações do sistema, mas em teoria podia ter. Portanto, se eu posso ter muitas threads no meu programa, como é que eu lhe indico qual é aquela que estou à espera? Através de um ID. Uma espécie de PID, mas para threads. Portanto, podemos também aqui deduzir, é natural, tal como há em processos, há um PID, também há um thread ID para threads, que é devolvido pela função que as cria. E agora espero por... Portanto, nós conseguimos deduzir, tem que existir uma função thread ID que recebe como parâmetro ID da thread. Certo? E vamos depois confirmar a API e de facto está lá aquela função. E nós já sabemos porquê. Porque tem que existir, porque nós percebemos que precisamos dela. Pronto. Vamos chamar temporariamente o esperar thread, o thread. Depois vamos ver que, obviamente, o nome, o thread, desculpem, tarefa. Por isso em português. E depois vamos ver que as funções, obviamente, têm nomes em inglês. Pronto. Agora vamos olhar para o nosso programa e vamos perceber que ele ainda não está muito bom, porque está aqui um copy and paste descaradíssimo. Ora vejam. É a mesma coisa, só mudam os valores. Isto não passa, se vocês apresentassem isso ao professor Francisco Pereira, eu punho um risco em cima, quer dizer. Então, foi assim que eu vos ensinei a programar, a fazer copy and paste e mudar os valores? Nem pensar. Portanto, vamos fazer algo diferente. Vamos duplicar aquela ideia e vamos criar duas threads. Não, desculpem. Vamos por passos. Vamos por passos, está bem? Vamos pôr isto aqui. Vamos por aqui a função void tarefa 2. Vou chamar faça o resto. Não é uma tarefa ainda. E vocês dizem, então mas espera lá, professor, então mas isso continua a ser copy and paste. Esta função basicamente é igual a esta. Não é? Quer dizer, não vê nada. Tem toda a razão. Então porquê é que não vamos reutilizar esta função tarefa para fazer o resto? Ok? E vocês vão dizer, não pode fazer isso, porque o código da função tem estes valores, está queimado, está aqui mesmo os números. Então vai deixar de estar dessa maneira. Vamos por então. Vamos por aqui o ponteiro para os inteiros, o índice mínimo onde ele começa, o índice máximo onde ele começa, e o sítio onde vai colocar a média. Double asterisco ponteiro para a média. Está bem? Portanto, o que é que tinha que mudar aqui? Isto, ponteiro para a média, igual a aux1, tudo bem? Aqui posso ter só 1. Tudo o resto fica na mesma. Aqui, em vez de 0 é mínimo, e aqui, em vez de máximo, é assim. E aqui será max menos mínimo. Ok? Estão a acompanhar?
Eu agora tenho uma função, apenas uma, e evito este copy and paste feio. E agora vou dizer que, de alguma maneira, esta tarefa, esta função, tem que receber esta informação. E agora temos aqui um problema para resolver. Como é que é feita a chamada à função tarefa? Eu aqui estou a dizer, e isto é importante que vejam com atenção, eu estou a dizer, se o sistema operativo cria uma tarefa e essa tarefa vai executar esta função. Mas não é o meu código que chama essa função. Em momento nenhum, vocês veem aqui isto, tarefa 1. Isto não ocorre. Certo? Por isto aqui. Isto não ocorre. Porquê é que não ocorre? Porque eles são operativos que a chama. Ok? E não é a primeira vez que vocês veem este cenário. Isto já ocorreu antes, por exemplo, quando estamos a trocar com sinais. Eu digo, olha, quando o sinal chegar, isso acontece a função. Mas a função é chamada sozinha pelo sistema, não somos nós que a chamamos. Porquê que eu agora estou a falar disto? Porque eu precisava de passar aqui estes parâmetros. Olha, vais trabalhar com a matriz, vais de 0 até 500 e vais colocar o resultado no endereço da variável média 1. Eu precisava dar esta informação, por isso tinha que chamar a função. Mas não posso, porque não sei o que a chamo. Conclusão, temos que colocar essa informação aqui, olha, parâmetros adicionais. Não é? Olha, sistema operativo, a tarefa vai ser esta função e quando chamares a função, passas estes dados. Mas isto, obviamente, é impossível. E nem vos vou perguntar porquê. É por demais óbvio. Não é? Como vocês devem imaginar, a função cria tarefa, apesar de estar em inglês, create thread, era o mesmo, tem, obviamente, um conjunto de parâmetros. E um deles é o ponteiro para a função, que vai ter o código das instruções da thread. Agora, o que não pode ter de maneira nenhuma é parâmetros adaptados àquilo que eu me lembrei hoje de inventar para a aula. Se calhar, se a aula tivesse sido o mês passado, o exemplo teria sido diferente. Eu aqui precisava de outros valores. Portanto, obviamente, nunca na vida os autores do API de threads iriam acertar exatamente naquilo que eu precisava. E se acertassem, só serviria para isto. Não serviria para outras coisas. Portanto, obviamente, a solução não é esta. Então, como é que nós arranjamos uma função que suporta a execução de threads independentes, que obviamente necessita de receber informação para saber o que é que vai fazer, que não esteja limitado pelos parâmetros que existem no API? Então a solução é muito simples. Uma estrutura. Diga? Uma estrutura. É uma estrutura, mas não é uma estrutura diretamente, porque a estrutura estava novamente limitada. Quais são os campos da estrutura? E tem que ser exatamente esses, e portanto ia dar ao mesmo. É uma estrutura, mas a estrutura é passada indiretamente através de um ponteiro. Mas obrigado pela sua participação. Gostei de ouvir. Então, aquilo que a thread está definido, olha, eu vou precisar, vou fazer um copy paste disto aqui. O que a função da tarefa 1 vai receber é um ponteiro genérico para void. Como vocês sabem da programação do ano passado, um ponteiro para void é um ponteiro que pode ser convertido com segurança para qualquer outro tipo de ponteiro. Por isso é que a função malloc devolve, por exemplo, um ponteiro para void, que vocês convertem para aquilo que querem. Está bem? É o único ponteiro em que é sintaticamente seguro fazer essa conversão. E só serve para isso. Vocês não podem fazer este risco de um ponteiro para void. Isso não é nada. É que é um void. É um inteiro? Não é nada. Não. Só serve, ponteiro para void só serve para ser convertido para outros ponteiros. Ok, então o ponteiro para void vai apontar para o quê? Primeiro, vou definir aqui uma estrutura, como o vosso colega muito bem disse, extract tarefa dados, é uma coisa que eu defino, e que vai ter então tudo isto. Vai ter os campos que eu preciso, um ponteiro para uma matriz, vai ter um valor mínimo, vai ter um valor máximo de índices, e vai ter, aqui não preciso de pôr um double, pode ser média diretamente. Pronto, vai ter double, média.
vai ter isto tudo. E vou dizer que isto, então, é a minha struct de dados. E eu aqui vou dizer, ok, a função recebe pontero para void. E agora o programador põe a pontero a apontar para o que quiser. Ele vai pôr a apontar para uma variável destas. Eu vou aqui criar duas variáveis daquelas. Tdados. Dados 1. Dados 1 e dados 2. E vou dizer, olha, cria aí uma tarefa. Dados 1. Desculpem. Cria uma tarefa para executar esta função e passa-lhe o ponteiro para esta estrutura. Está bem? Portanto, este ponteiro para este dados 1 vai se manifestar aqui como ponteiro para P e tudo o que eu preciso fazer é um typecast de dados asterisco myData igual a T dados asterisco, pronto, typecast P. E agora vou fazer o seguinte, de I, tenho que preparar aqui o i também, int I e else. De I igual a myData seta mínimo, enquanto I for menor que myData seta max e mais, o aux é local à função, e aqui vou fazer simplesmente, ora bem, myData seta média igual a aux. Estão aqui vários bugs, já os corrijo. Faltava aqui uns parentesitos. E o mat também tem que ser abrangido por isto. Pronto, diga, era isso que ia dizer. Está bom? Alguém ia dizer alguma coisa, mas está muito baixinho, não sei se era isto. Ok, portanto, eu passo-lhe um ponteiro para a estrutura e a estrutura tem tudo. E com isto consigo ter um mecanismo que me permita criar threads com aspecto genérico que dá para qualquer coisa. Assim, os autores da API de threads do sistema não têm que adivinhar o que é que eu estou a pensar para a aula de hoje. Simplesmente dão, olha, tens aqui um ponteiro genérico, precisas passar uma variável, precisas passar 1000 variáveis, tu é que sabes, põe-as todas numa estrutura, passa um ponteiro para essa estrutura e eu, quando chamar a função, portanto a função do API create thread, quando chamar a função tarefa, passa-lhe o ponteiro que eu lhe dei. E portanto ele chega aqui e eu tenho acesso aos meus dados todos. Ok? Portanto agora, até posso fazer uma coisa engraçada, que é chegar aqui e dizer, olha, crias uma tarefa T1 e crias uma tarefa T2 e agora fazer o seguinte, vamos inicializar isto, dados 1.mat igual a endereço de igual a mat. Ok? Pronto, estou a colocar aqui no ponteiro para inteiro o ponteiro para o início da matriz. Vou pôr aqui dados 1. Já agora vou fazer o copy and paste disto. Dados 1.min igual a 0. Max igual a 500. E a média, não preciso inicializar, não é preciso, mas já agora fica bom, pronto. Não era necessário, mas tudo bem. Pronto. E mando criar esta tarefa. E agora, faço a mesma coisa para a variável 2. Aqui digo, olha, tu vais do 500 até ao 1000. E agora, a mesma função vai executar em duplicado com ela própria, mas trabalhando sobre outra estrutura. E agora o meu programa fica muito simples. Reparem, eu aqui nem preciso... Não está aqui mais nenhum ciclo nenhum. Agora vou simplesmente aguardar, esperar pela tarefa 1, esperar pela tarefa 2, não é? Porque agora tenho que aguardar que média 1 e média 2 estejam ambas prontas. E a minha função não tem que fazer nada. É tipo o maestro, mandou os instrumentos tocarem e fica-os ali a controlar. E o meu programa começa a ficar muito simples. Um programa organizado por threads, a parte principal do programa é muito simples. Lança as threads e limita-se a aguardar que elas terminem para orquestrar tudo e mais nada. E cada uma das threads é muito simples porque só faz uma coisa. Ok? Pronto. E agora aqui, média final será igual a dados 1.média
mais dados 2 ponto média dividido por 2. Certo? Fica assim. E agora, o que é que eu consigo com isto? Não preciso de variáveis globais coisíssimas nenhumas, porque são horríveis. Tudo daqui para fora e até mesmo a matriz sai daqui e vai para dentro da função main. Vejam lá se não fica muito melhor. Eu não preciso de variáveis globais para threads. Está bem? Pronto, neste momento exato, aqui, neste momento, existem 3 threads. Uma a executar a main, outra a executar tarefa 1 e outra a executar tarefa 2. Epá, vamos mudar o nome de tarefa 1 e tarefa 2 porque já ultrapassamos esse ponto. E vamos simplesmente chamar aqui também tarefa 1 e aqui tarefa e tarefa. Está bem? Já ultrapassamos isto. Foi uma construção, um passo de cada vez e, portanto, o nosso programa vai mudando de forma, ficando cada vez mais interessante. Está bem? Pronto, neste momento, a função main avança de imediato, mas chega aqui a um momento em que realmente quer ter certeza que tem aqueles dados. Portanto, vai esperar por aquelas tarefas. Ok? Agora vamos imaginar uma coisa diferente. Vamos imaginar que eu não quero esperar por aqueles 1000 elementos. Epá, então, estou com pressa. Então vou fazer o seguinte. Printf. Espera aí, antes de avançar para isso, só quero explicar aqui uma coisa. Ninguém me perguntou nada, para vocês realmente ou sabem muito ou têm pouca curiosidade. Eu, desse lado, teria feito uma outra pergunta, que era o seguinte. Eu crio aqui uma tarefa que está a executar a função de tarefa. Depois crio outra a executar a mesma função de tarefa. E vejam que está aqui escrito. Temos aqui 3 threads. Uma a executar a função main, tudo bem. Outra a executar a tarefa e outra ainda a executar a mesma função de tarefa. Portanto, esta função está a executar em dobro ou em simultâneo. E a pergunta é, então mas e as variáveis G e AUX não se atropelam umas às outras? Quem é que me diz? Então, Que isso isso é acontece como se ou não? tivessem processos diferentes. Não são processos diferentes. Então, estamos todos no mesmo processo. Mas é quase a mesma coisa. Não é Não bem sei, mesmo. cada bloco dessa função deve ter um bloco de memória diferente, por assim dizer, não sei. E que bloco de memória é esse? Como é que se chama? Diga lá. Eu, professor, isso já não sei. Sabe, pois, é a pilha. É aí que eu queria chegar, está certo. Eu fácil. agradeço a sua participação. De cada vez que executamos a função, as variáveis locais são colocadas na pilha. Quando criamos threads diferentes, será que estamos todos a usar a mesma pilha? E a resposta é um redundante não. É impossível. Nós deduzimos isso. Reparem o que acontecia se nós aqui chamássemos uma função qualquer. Aqui dentro chamamos uma função qualquer. Fundo, não interessa que função é que é. O que é colocado na pilha para onde as variáveis? Um endereço de retorno. Portanto, eu aqui colocava o endereço de retorno deste ponto, onde eu ia, ficava na pilha. Entretanto, aqui, vamos imaginar aqui neste momento qualquer, chamava outra função qualquer. Uma função qualquer faz. Ok? Agora, se estivéssemos a trabalhar na mesma pilha, os endereços de retorno de um ponto e do outro estavam lado a lado no mesmo sítio. Significa agora, olha, eu primeiro chamei esta função func. E agora chamei esta. Entretanto, esta retorna e vai buscar o endereço de retorno que, entretanto, tinha sido posto para esta. Portanto, a função saltava daqui. Em vez de retornar para este ponto, retornava para este. Era um solve quem puder. Era impossível. O programa não conseguiria pura e simplesmente funcionar. Portanto, neste momento, como você, nem reparei que foi, mas mais vos agradeço, como você muito bem deduziu, e eventualmente outros colegas também não terão dito, mas terão pensado, tem que haver aqui um tal bloco de memória com informações de trabalho independentes para cada thread. E não é um bloco qualquer, é pilha. Para cada thread que é criada, o sistema cria mais uma pilha no processo. Portanto, aquele esquema que nós temos vindo a usar, simplificar em termos de uma pilha, agora podemos atualizá-lo. É uma pilha por cada thread. Portanto, a partir do momento em que eu executo uma tarefa, é criada uma pilha, a execução fica associada a essa pilha, pode criar as variáveis locais que quiser,
que estão nessa zona de memória só dela, e até pode chamar funções que quiser, com o endereço de retorno delas. Portanto, esta função será executada no contexto desta tarefa, portanto, continua a ser em paralelo com o resto. Atenção, isto é uma função normal, portanto, o resto da tarefa só avança quando a função está por aqui, está bem? Mas a função func é executada em paralelo com tudo o resto que está nas outras threads. Portanto, esta função, o endereço de retorno dela, não colide com o endereço de retorno de outras funções que estão a ser chamadas alguns noutros sítios, está bem? E isso porque cada thread tem a sua pilha e é inevitável, como pelo menos um de vocês deduziu que tinha que ser assim. Portanto, eu aqui, o código é o mesmo, portanto, o facto de eu estar a partilhar código entre duas threads não aquece nem arrefece, o código não se gasta porque eu estar a lê-lo, não é? As variáveis é que seriam um problema, mas as variáveis cada uma está no seu sítio. Só há aqui uma coisa que foge. Se eu tiver aqui uma variável global e aqui começar a mexer na variável global, aqui gostaria que percebessem que esta variável, por ser global, não está na pilha e, portanto, não é duplicada. E esta variável pertence ao processo. Portanto, não é duplicada. E então aqui tenho um risco, que é, eu tenho aqui duas threads neste momento a executar em paralelo e por o risco delas chegarem a esta instrução em simultâneo. E uma começa a pôr os bytes que correspondem a este inteiro, e depois a outra chega lá e começa a pôr os bytes também cerca desse inteiro, e não é o caso de um valor ocultar o anterior, é que posso pôr metade de um valor e metade do outro, e não fica nenhum nem o outro. E isto é o único problema que nós temos que pagar em troca de estarmos a usar threads. É que temos que lidar com isto. Temos que pôr aqui à volta uma espécie de tranca, a dizer, se eu thread 1 chegar aqui primeiro, a outra espera. Para garantir que só está um de cada vez. Está bem? E vamos resolver isso de uma forma muito simples, usando mecanismos de sincronização, e neste caso um muito simples, chamado mutex, que vem de mutual exclusion. Se um está, os outros esperam. A que chegar primeiro usa, e depois liberta, e os outros avançam e usam também. Ok? Pronto, mas isto é uma variável global. As variáveis locais, cada thread tem a sua cópia, e portanto não tenho que me preocupar. Pronto. Então agora vamos voltar aqui ao que eu estava a pôr. Portanto, vamos quase acabar a aula, só mais 2 minutinhos e acabamos, está bem? Tenho aqui um printf. O utilizador, se te fartares, escreve algo, mais enter, e eu avanço logo. Okay? Então como é que isso funciona? Fazemos aqui um scanf. Scanf %S. Vamos aqui ler qualquer coisa. Pronto, qualquer coisa, um texto qualquer. Bem, o que é que acontece se eu escrever qualquer coisa, carregar e enter? O scanf avança. Certo? Então a ideia é esta. Olha, o utilizador, pensa lá um bocadinho. Tu tens 1000 números na matriz e estás a fazer a média. Se o conteúdo da matriz for mais ou menos uniforme, tu não precisas de calcular 1000 números, porque a partir de uns 30 ou 40 a média já não muda. Porque a seguir, como vocês sabem, tem estatística, não é? Estão a ter ou já tiveram. Se estivermos a falar de uma distribuição uniforme, a partir de 30 e poucos números já não vale a pena ter os outros. Uns são mais altos, outros são mais baixos, outros alcançados a média. É como se eu fosse perguntar a média de idades dos alunos de informática e comparar com médias de idades dos alunos todos do ISEC. É a mesma coisa, portanto eu não preciso ver os alunos todos, porque há uma tendência. Portanto a ideia era, olha, professores, te fartares, escreve alguma coisa e eu avanço logo. E portanto eu aqui vou dizer, olha, os valores que eu já tenho já chegam, portanto eu vou terminar a thread, termina a thread T1, para avançar logo. Termina a thread, tarefa, perdão. Termina a tarefa T2. Terminem já. E eu avanço imediatamente. Portanto, quando chego aqui, ao aguardar isto, avanço imediatamente porque eu já as terminei. Ok? Portanto, a ideia é esta. Agora, isto é, de facto, um cenário que é real. Há muitas situações em que eu posso querer terminar uma tarefa. Portanto, podemos aqui pressupor nas nossas funções que nós imaginamos que são necessárias, haverá uma que termina uma tarefa dado o ID da tarefa. No entanto, e essa função existe, mas no entanto tem um pequeno senão, que é, vem acompanhado deste aviso. Não usar nunca na vida, exceto em último caso. Em maiúsculas e tudo. Esta função vem acompanhada deste aviso. Que é, se calhar, é o primeiro caso de uma função destas que vocês veem. Uma função que existe, mas vem acompanhada a dizer, não existe.
Porquê? Vamos imaginar, então, que nós, na nossa tarefa, e atenção, estou mesmo a terminar, está bem? Sei que já estou aqui a gravar um intervalo, mas estou mesmo a terminar, que é para ficar a par com o pós-laboral. Estamos aqui a executar isto, neste ciclo. E, de repente, nós terminamos a tarefa. Portanto, aqui, não se esqueçam que estas instruções estão a decorrer em simultâneo com as outras tarefas. Portanto, eu tenho a oportunidade de fazer isto. E isto é como quem envia um sinal a um processo. Vamos imaginar que é uma espécie de seek kill. Já agora deixa-me adiantar um pormenor. Misturar sinais com threads é um bocado pantanoso, porque nós não temos a certeza de qual é a thread que vai atender o sinal. É a próxima que estiver disponível. No entanto, temos um mecanismo que nos permite enviar um sinal a uma thread específica. Está bem? E isso já nos permite fazer umas brincadeiras muito engraçadas. Mas não é para hoje. Depois eu falo mais sobre isso na próxima aula. Pronto, então imaginem que eu estou a enviar uma espécie de ciclo à tarefa. E ela morre nesse instante. Portanto, nesse instante, a tarefa T1 estava algures neste ciclo. E se morreu nesse instante, não teve oportunidade para salvaguardar os dados que já tinha. E aquela ideia, não vale a pena estás a fazer 500, a média de 500 números, bastam 30. Os outros devem ser iguais. Isso falha, porque a thread não teve a oportunidade de chegar a este ciclo, ao fim do ciclo, e esta linha. Ela morreu, foi morta a meio, ponto final. E, na verdade, o problema é muito pior do que isso. Porque se eu tivesse alocado recursos, qualquer recursos, eles não são libertados. Que recursos são esses? Por exemplo, memória dinâmica, esse tipo de coisas, ficam ocupados até ao final do processo. Pior ainda do que isso, se eu tivesse a utilizar mecanismos de sincronização, como o TEX e outras coisas, eles não eram libertados a bem, podiam ficar num estado incoerente. Ou seja, não sabem o que é isso, porque ainda não falamos desses mecanismos. Se eu tivesse a chamar certos mecanismos do sistema, se eu tivesse invocado uma função sistema, e se a thread tivesse sido interrompida, a meio da execução, portanto, eu aqui chamo uma função qualquer, estou aqui a chamar uma função func qualquer, func do sistema. Não sei o que é que ela é, uma função qualquer. Portanto, momentaneamente, a execução sai daqui deste código e passa para o sistema. Mas é executado no contexto desta thread. Se a thread morre nesse instante, algumas funções do sistema ficam num estado incoerente. O que é que significa? Que durante a execução do resto do processo poderão não funcionar muito bem para esse processo, porque tem lá umas estruturas de dados que ficaram parcialmente manipuladas. Podem achar, mas isso é mesmo muito esquisito, o sistema deve ser uma porcaria. Pois é, o que é que querem? Só é software, tem coisas que estão menos bem feitas, há funções, de facto, em todos os sistemas, que ficam num estado incoerente se forem interrompidas desta maneira. Quando vocês veem o vosso sistema encalhar e decidem, vou fazer um reboot, se calhar é por causa de coisas desse género, não é? Nós sabemos, há aqui pontos fracos. Portanto, não vale a pena a gente chamar nomes às coisas, é como é, está feito, é assim, temos que lidar com isso. Portanto, não vamos fazer isto. Exceto o último caso, que é um ciclo infinito. Olha, está aqui um ciclo infinito e isto encalhou. Não há forma de matar isto. Então, matar. É o último caso. Bom, mas não sendo o último caso, eu tenho a necessidade legítima de dizer, chega, tarefas, esqueçam, obrigado pelo vosso serviço até agora, eu depois vou-vos dar uma medalha, mas podem já terminar. Como é que eu faço isso sem as matar? Vou-lhes indicar, olha, assim que puderem, terminem. E a forma de fazer isso é de tal forma evidente e fácil que geralmente o pessoal fica desapontado quando eu explico qual é. Alguém quer dizer uma sugestão de como é que eu indico a tarefa? Olha, como puderes, se não te importares, termina já. Não, então eu não vou abordar por respostas porque estamos no final da aula. Vou eu fazer isso, mas vocês vão ficar desapontados. Não é uma função Sinal? sistema. Diga? Não é com sinal. Não. O sinal ia dar ao mesmo, quer dizer... eventualmente o sinal, usando aquele mecanismo que eu ainda não falei de direcionar especificamente uma thread, por dizer, mas é muito mais simples do que isso. É assim, nós temos aqui um ciclo, e é muito importante perceber uma coisa, uma thread, pela sua natureza, não é uma instrução em ponto, é uma coisa que se prolonga no tempo. É uma ação que decorre em simultâneo com o resto. Portanto, decorre é a palavra-chave. Geralmente isto traduz-se num ciclo, ok? Ninguém vai fazer uma thread só para executar, por exemplo, uma coisa desta. Isto é uma previsão. Em vez de thread, eu punha esta instrução naquele ponto e já estava, não é? Portanto, obviamente que uma thread é uma ação que decorre no tempo, geralmente um ciclo. E o ciclo tem uma condição. Olha, enquanto... está aqui um parênteses a mais, ninguém disse nada. Enquanto isto ocorrer, continua.
Então eu vou injetar aqui uma condição extra. Enquanto deves continuar, não é? E agora, tudo o que o resto do programa tem que fazer é, quando quiser terminar as threads, em vez de fazer isto, porque realmente isto é força bruta e não deve ser feito, simplesmente vai dizer, olha, deves continuar igual a 0. E da próxima vez que a thread passar por aqui, vê isto, esta coisa falha, quebra o ciclo, sai a bem executando esta instrução. Portanto, eu não termino imediatamente, termino ligeiramente depois, de acordo com aquilo que ela está a fazer. Só temos que responder agora à questão, onde é que eu respondo este deves continuar? É uma variável global, não é fuleira. Na estrutura, não é mesmo? Exatamente. Acrescento aqui, já está, pronto. Deves continuar, já está, input. Estão a ver, chegaram lá sozinhos. Está a correr bem. Aqui, mais uma coisa para inicializar. Deves dados 1.deves continuar igual a 1, que é para ela sair logo. Diga a mesma coisa para a outra. E quando eu quiser terminar, até podia ser uma que fosse igual para todas, mas não vamos assumir que eu quero ter a capacidade de ser uma para continuar e outra não. Portanto, eu agora tenho que dizer a cada uma delas deve dados 1.deve continuar igual a 0, dados 2.deve continuar igual a 0, e eu tenho a certeza que elas vão terminar assim que puderem, não é imediatamente. Portanto, eu não vou tirar isto. Ok? Não vou tirar isto, seria um erro, porque, tem que dar a hipótese elas ainda voltarem à próxima iteração do ciclo, conseguirem ver aquela variável e saírem. Portanto, e executarem as outras instruções que têm. A coisa não é instantânea. Portanto, isto não me dispensa de ter a certeza, antes de avançar para a linha que vai usar os dados, de garantir que elas realmente já terminaram. Mas, pelo menos, tenho uma forma de dizer, olha, se puderes, termina. E esta forma de terminar threads é absolutamente universal. É assim para o Unix, para o Windows, para o Mac, para tudo. É uma coisa que é engraçada, porque podem pensar, cada sistema é diferente. Não é? A forma de terminar as threads é sempre assim. Há uma variável Z auxiliar que nós embutimos num ciclo que tradicionalmente existe em todas as threads, que as manda, que lhes informa, olha, assim que puderes e tal, vai terminando. E esta função, de facto, existe, mas é para situações extremas em que realmente nós não temos outra forma, porque a thread encalhou, porque está num ciclo infinito, qualquer coisa esquisita. Então a gente recorre a isto, mas sabendo que podemos perder dados, podemos perder recursos, ficarem para lá entalados até o final do processo, etc. Pronto, pessoal, na próxima aula nós vamos ver o API mesmo disto. Vamos ver um exemplo. E espero eu perceber que isto não tem nada de extraordinário e tem só vantagens. Permite-nos fazer coisas em simultâneo. Por exemplo, eu posso ter uma tarefa. Este exemplo é um caso muito específico, em que eu utilizo a mesma função duas vezes, mas eu posso ter duas tarefas e cada um tem a sua função, que fazem coisas completamente diferentes. Okay? Este é um exemplo de processamento paralelo. Okay? Eu tenho uma estrutura de dados e consigo trabalhá-la em simultâneo. Uma tarefa processa metade, outra tarefa processa a outra metade. Está bem? Mas esse também é um caso específico. A maior parte das vezes, aquilo que vamos ver o resto do semestre, não é tanto processamento paralelo para a otimização, é simplesmente, eu quero estar a olhar para o utilizador, também quero estar a olhar para o name pipe, também quero estar a fazer não sei o quê. Então, cada uma destas funções faz isso. Eu vou olhar para o utilizador. É outra tarefa, eu vou olhar para o name pipe, e eu vou olhar para não sei o quê. E pronto, e mando isso está a posição em paralelo. Portanto, não é questão de performance, é questão de conseguir fazer coisas em simultâneo e tendo acesso a tudo o que é comum no processo. Por exemplo, uma variável global, outras coisas, sei lá o que for. Okay? Não se esqueçam que pegar em num processo que tem duas threads e separá-lo em dois processos independentes nem sempre resulta, como eu mostrei ali com aquele esquema no quadro há bocado, porque eu depois precisava ter um mecanismo de comunicação entre dois processos e, quando faltava a introduzir a necessidade de fazer uma coisa simultânea. Ok, pronto, pessoal, por hoje é só isto. Continuamos a par com o pós-laboral. Portanto, o pessoal que, em vez de tirar aula suplementar, veio aqui de manhã, esteja descansado. Foi exatamente isto que foi, o mesmo exemplo e tudo, tal e qual este chefe que agora reconstruí e posso estar ao que me pediu. Pronto, pessoal. Professor, tenho uma questão. Sim. Vamos supor que nessas duas threads o professor está a mexer na matriz. Está a alterar valores. Cada uma delas está a alterar valores. Se forem em zonas distintas, não há problema. Se forem em zonas que podem colidir com as da outra, então temos que usar um mecanismo de sincronização que garanta que se eu estou a mexer, os outros, se tentarem mexer, esperam. Isso é muito importante e vou falar sobre isso também na próxima. São os tais os mutexes.
Certo? É isso. Até posso dar este exemplo, ver se dá visto já, desculpa, vai abaixo outra vez. Mas foi uma boa questão, significa que já está a perceber isto tudo. Ótimo. Pessoal, mais questões? Tenho que ir pôr o carro na inspeção, portanto eu não insisto muito, porque eu não acabei o dia e tenho para chegar antes disso. Vejam lá, rapidamente, se tiverem questões, digam, ok? Se não, pá, encontramos no... Senhor, eu tenho uma, mas é em relação à meta 2, trabalho prático. Eu só não percebo se nesta meta já temos que atribuir um jogo ao cliente. Aí houve uma